O que define o sucesso de um líder? Pensa rápido. Será que é o diploma? Será que é o meio acadêmico? Será que é a habilidade técnica, os processos, o conhecimento que ele tem das técnicas, ferramentas, da inteligência artificial? Eu acredito que se você pensou nisso, talvez esse vídeo é para você, porque não é nada disso. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que diferencia um líder de sucesso daquele líder que se frustra, fracassa e sucumbe junto com o seu time, se afastando cada vez mais dos resultados. Então, vem comigo, vamos juntos. Todos os meses, ao longo dos últimos 20 anos, eu vi líderes sendo promovidos, gerentes sendo promovidos, ou líderes em outras atividades, comunidades religiosas, comunidades sociais, escolas, enfim, e falhando miseravelmente, na mesma proporção que eram promovidos. Tá, Cris, e o que isso nos diz? Por quê? Por que está acontecendo? Simples. Líderes que eram promovidos pelo desempenho que tinham como profissionais nas suas habilidades técnicas, nos seus processos, nas suas tarefas, até mesmo pelo seu conhecimento, pelos seus diplomas, pelos seus MBAs, por tudo aquilo que racionalmente ele conhecia. E isso é importante. O racional é importante, o mundo acadêmico é importante, o conhecimento é importante, a tecnologia, ok, sim. O problema é quando esses líderes engessam a sua performance com as pessoas com tudo isso. É aqui que ele começa a sucumbir. Então esse líder ele fica muito técnico, ele fica muito processual, muito analítico. Vem comigo. Se eu te perguntar agora, o que é liderança? O que você me responde? Aqui na minha metodologia, que já impactou centenas de milhares de líderes, de pessoas nos últimos 10 anos nas minhas imersões e no meu trabalho dentro das empresas, eu posso te dizer, liderança é influência. A capacidade que você tem de influenciar outras pessoas em direção a um propósito, a um objetivo em comum. Isso é liderança, influência, nada mais, nada menos. E como que você vai ser uma pessoa influente se você não conecta com outras pessoas, se você não consegue ter inteligência emocional o suficiente para ter empatia, para ter uma autorregulação, uma autogestão emocional, uma automotivação, se você não consegue fazer um one-on-one, se você não consegue inspirar e motivar outras pessoas, como que você vai liderar sem isso? As pessoas confundem gerenciamento com liderança. Aliás, quero te dar aqui um over delivery. Anota aí. Você gerencia coisas e lidera pessoas. Você gerencia coisas, lidera pessoas. Lembre-se disso. Tá, Cris, eu entendi que eu preciso ser mais humano na minha liderança. Como que eu faço isso na prática? Vem comigo, porque eu vou te falar, te ensinar e te dar 3 passos para você aplicar a partir daqui e já ter sucesso aí na sua liderança, independente se é numa empresa, se é no contexto social, na escola, na faculdade, num clube, na sua igreja, não importa aonde você está liderando, vai servir para você. Vamos juntos. Vamos lá. Inteligência emocional é a base, a habilidade número 1, a competência número 1 de um líder de sucesso de alto desempenho. Vou repetir para você lembrar disso. Inteligência emocional é a habilidade, a competência número 1 de um líder de sucesso de alto desempenho. E aqui eu vou te ensinar em 3 passos práticos como você desenvolver já a sua inteligência emocional de forma aplicada na sua liderança. Então, papel e caneta na mão e anota o que eu vou te dizer. Passo número 1, autoconsciência. No final do seu dia, você vai pegar um caderno, um diário, separa isso para você, caneta, e vai listar quais foram as principais emoções e sentimentos que você teve no dia. Foi raiva, foi ansiedade, foi medo, foi inveja, foi nojo. O que você mais sentiu no seu dia? Escreve isso, faz uma lista básica. Depois você vai se questionar. Quais foram os gatilhos que eu tive para despertar essas emoções? E vai listar quais foram os gatilhos. Foi um momento de cobrança, foi um momento de pressão, foi um momento que falou dos números, foi um momento que um cliente ligou para você, foi um momento de um relatório que você estava atrasado para entregar, foi a sua agenda pressionando.
Não, não foi isso, Cris. Foi a minha família, quando me ligou no trabalho, eu fiquei preocupado. Ok, então anota isso. Essa é uma ferramenta de autoconsciência. Ninguém domina aquilo que não conhece. Você precisa começar a conhecer mais aquilo que você está sentindo, quais são as suas emoções e os seus sentimentos, quais são os gatilhos que startam isso. Autoconsciência é um pilar fundamental da inteligência emocional e agora aplicado à sua liderança. Segundo passo da sua inteligência emocional aplicada na liderança, você vai começar a ter um radar de empatia, que eu chamo. Antes de começar uma reunião, antes de começar o seu dia de trabalho, converse com as pessoas com escuta ativa. Faça perguntas e escute mais. Observe as pessoas. Quais são os gestos? Quais são as características da fala? Quais são as emoções e sentimentos que ela está verbalizando? Como que está o estado emocional delas? Faça mais perguntas e escute um pouco mais. Antes de começar uma reunião, dê um tempo, dê o seu jeito aí, dá um tempinho, dá aquela disfarçada e observa como que as pessoas estão nesse ambiente. Elas estão mais mexendo no celular, elas estão mais conversando com as outras, elas estão evitando conversar, elas estão mais quietas, elas estão mais observadoras. Quando você começa a observar mais as pessoas, e até mesmo no seu contexto social, quando você está num restaurante, supermercado, observe mais as pessoas. Observar o outro vai te dar mais precisão do que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Vai te conectar mais às pessoas. Vai fazer com que o seu cérebro torne isso um hábito de observar, se conectar com o outro e não de forma somente superficial, pensando apenas no resultado. Terceiro passo que vai ajudar você a se desenvolver como líder e praticar ainda mais as suas habilidades de inteligência emocional na prática. É o que eu chamo de freio de mão da emoção aqui na nossa metodologia. O que é o freio de mão da emoção? Imagina você estar numa reunião, alguém falou alguma coisa que você discorda e você já se toma daquela emoção porque agora tem mais consciência, lá do passo número 1, lembra disso? Nesse momento, o seu cérebro, o seu comportamento já está doutrinado para reagir, ser reativo. E você não pode reagir, ser reativo. Você deve ser consciente. E aí faço uma pergunta para você. Quando surgir essas emoções, quem dentro de mim está querendo sentir isso? E talvez a resposta venha em relação a um sabotador. Talvez exista uma pessoa aí dentro de você que tenha um medo de rejeição, medo de abandono, medo de ser contrariado, medo de perder o controle, medo de perder poder. É o ego, é os seus paradigmas, é a sua crença que está falando mais alto, assumindo o controle das suas emoções e tirando você da performance, do alto desempenho como líder. Então, respira, faça perguntas para você. E aqui eu quero te dar uma outra dica, a regra das 24 horas. Imagina que deu um conflito aí e você tá cheio de emoção disfuncional, raiva e você tá louco para falar alguma coisa para essa pessoa, ir lá e falar um monte de coisa que até nem deveria. Calma, respira e se dê para você 24 horas. Se após 24 horas você tiver com a mesma vontade, com a mesma emoção, com a mesma necessidade de falar tudo isso, ok. Você já mensurou tudo. Mas na maioria das vezes, sabe o que vai acontecer? 90% de tudo que você pensou em falar, que poderia gerar um conflito até maior, você se arrepender depois, já foi embora. É lixo emocional. Se dê 24 horas. Pois bem, o que define o sucesso de um líder é a habilidade técnica associada à habilidade de desenvolvimento emocional. Mas eu preciso te falar aqui, a lei de Pareto da liderança é 1,80-20. 80% pessoas, inteligência emocional, comportamental, mentalidade, 20% habilidade técnica, racional, lógica e cognitiva. Juntando essas duas fórmulas aqui, esses dois percentuais, digamos assim, você vai se tornar um líder cada vez de mais alto desempenho. Essa nossa nova fase do canal, vou trazer mais conteúdo sobre mentalidade, inteligência emocional para ajudar você a se desenvolver cada vez mais, para você cada vez mais programar novas crenças, novos comportamentos, novos paradigmas e eu espero contribuir na sua vida. Agora deixa aqui no comentário qual é a sua sugestão de vídeo,
qual é a sua dúvida, faça a sua pergunta. Se você gostou do vídeo, já deixa teu like também, se inscreve no canal e vamos juntos.